Surgido na década de 70, onde era visto como forma de manifestações artísticas em espaços públicos, a definição do termo grafite é algo complexo. Na procura de uma definição que contemple os múltiplos aspectos referidos, como os meios e técnicas utilizadas na execução do grafite, trata-se de um meio de expressão social e de comunicação específica, normalmente realizado por jovens num determinado suporte. Falando sobre a história do grafite, a gente percebe que ele surge em Nova York, quando os jovens negros de periferia utilizavam-se de latas de spray para grafitar nos muros muito daquilo que era proibido na periferia falar, nos meios de comunicação convencionais. E o grafite ele surge para reaver essa história, para estar se contrapondo a esse monopólio da comunicação, quando na verdade um grafiteiro ele se apropria de um espaço, de um muro que não é dele, mas ele é um muro, pode ser um muro num espaço público, privado, mas ele transforma, ele ressignifica aquela tela ali num grande outdoor urbano. Nada disso, porém, é recente. Desde a pré-história, há registros de escrituras humanas em paredes. Não foi só no tempo das cavernas que o homem sentiu a necessidade de se expressar publicamente adotando este tipo de suporte. Desde essa questão de comunicação, ele veio para suprir isso, né? Quando na caverna lá a galera fazia os desenhinhos para dizer o que foi o jantar, para dizer o que aconteceu no dia. Aquelas pinturas rupestres são os primeiros exemplos de grafite que encontramos na história da arte. Elas representam animais, caçadores e símbolos que são significantes aos seres daquele contexto. Desde ali já era uma comunicação, que já era a proposta do grafite, que originou a palavra grafite, que vem do latim grafito, né? Que uniu tudo, né? Atualmente, o grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de mensagem feita em paredes. Existe a parada que precisa ser construída com cor, com beleza. Existe uma parada que precisa ser protesto, tá ligado? E acho que isso tudo, num contexto geral, assim, constrói algo, tá entendendo? Me constrói, né? Não que hoje o grafiteiro vai assumir uma personalidade, uma postura ofensiva. Mas se você consegue imaginar que o grafite ele surge dessa rebeldia, dessa reconquista de um espaço que foi proibido, então sim, a gente consegue perceber um ato rebelde, um ato agressivo e uma, entre aspas, uma violência necessária de você pegar de volta aquilo que é seu. O grafite sempre foi motivo de curiosidade. Muitas vezes mostram figuras, frases ou personagens que causam alguma sensação de desconforto ou reflexão em simpatia. Por esse motivo, o grafite pode ser considerado um meio de expressão. De uma forma ou de outra, ele nos conta uma história, seja de acontecimentos, de sentimentos ou pensamentos. Eu comecei a fazer o meu trabalho artístico nas ruas de Recife, no lixo que eu encontrava no meu caminho. Eu comecei a fazer algumas pequenas mensagens de amor, com sorrisos, corações, e de repente assim surgiu um regador com coração, trazendo a frase "Plante amor, colhe o bem". Eu criei a possibilidade de levar ele para centros de ensino, escola para crianças, para adultos, para empresas, instituições públicas, privadas, lançando a partir da rua, né, de um projeto artístico que surgiu nas ruas, uma importante reflexão na vida das pessoas dentro do seu cotidiano. A minha ideia com o grafite é um pouco diferente do normal, porque eu sou cristão, eu tento passar uma ideia diferente de quem é Deus para essa galera. Tipo, o meu pensamento é mostrar Deus de uma forma mais simples, mostrar Deus da forma que Ele realmente é. Sempre com mensagens de fé, de amor, incentivando coisas positivas através desse meu personagem, que a cada grafite tem ganhado vida em movimentos e tudo mais, e sempre com essas mensagens. O tipo de grafite que eu faço, eu não consigo considerar uma coisa só, assim. É bastante... Tem muito essa coisa de luta, né, de reivindicação social, então eu sempre tento fazer uma personagem feminina para representar a mulher e também personagens estranhos, assim, para meio que quebrar esse padrão de beleza. O Recife Antigo passou e ainda passa por uma série de processos de revitalização. Enquanto caminhamos pelas ruas do bairro, notamos muitas grafitagens espalhadas a cada esquina.
podendo assim nos encaminhar para o mundo particular de cada artista. Recife é nacionalmente conhecida por seu engajamento à militância político-social. Para que haja compreensão de sua origem, é preciso que a sociedade entenda e aceite a influência causada pelas grafitagens feitas pelos artistas locais, a diversidade de pensamentos e expressões e a luta dos grafiteiros pelos ideais e a atual cultura expandida. Hoje, é quase inconcebível imaginar algum centro urbano sem as marcas da pichação e da grafitagem. Inscrições de cunho político, propagandas, protestos, exposição de sentimentos, xingamentos e rabiscos estão presentes nas grandes cidades de todo o planeta. Recife se insere nesse contexto de valorização da arte urbana, do grafite, de valorização dos nossos artistas, de reconhecimento do trabalho deles, sempre com essa questão da valorização dos espaços públicos, da convivência das pessoas, de trazer as famílias para vivenciar a cidade. E o grafite se insere nesse contexto de aproximação das pessoas, de valorização da nossa arte. Eventos sobre esta arte urbana estão de olho no futuro e buscam a proposta de iniciativa levando a arte e as pessoas para as ruas da cidade. A gente tem visto a arte urbana, o embelezamento da cidade, como um produto a ser entregue, como um atrativo turístico da cidade, que modifica a paisagem, que modifica a arquitetura e contribui com o senso de pertencimento do recifense, com a autoestima, para valorizar e conhecer melhor a sua cidade. O grafite ele tem muito esse simbolismo, né? De você estar ressignificando esses espaços, de você estar comunicando para essa população ideias que nos meios convencionais elas são a todo momento bloqueadas. As cores, os traços, as formas do traço urbano que saem da mente e do olhar dos grafiteiros já se tornam principais ferramentas em eventos realizados na cidade. A Prefeitura do Recife lançou um projeto chamado Colorindo o Recife, que vem embelezando e contemplando a nossa cidade com várias paisagens de grafite, de painéis e de murais. Então essa é uma iniciativa inovadora da gestão municipal, onde nós vamos selecionar grafiteiros para pintar 15 muros espalhados e distribuídos em todas as regiões político-administrativas da cidade, para conscientizar as pessoas do que é essa arte do grafite, a diferença para a pichação, o que pode ser feito, que locais pode haver esse tipo de intervenção. Então esse projeto aqui, por exemplo, ele foi realizado pela Prefeitura, onde eu estou ali na letra E e tem outros artistas também, todos artistas urbanos. Então isso demonstra como, né, o nosso ponto turístico hoje aqui de Recife, um dos principais, ele aproxima as pessoas do grafite e reconhece essa arte como uma importante plataforma de comunicação dentro da sociedade. Toda vez que você olha, você está contribuindo para que esse vício seja mantido, né? Então a atenção faz com que a gente busque novos lugares, novas cores. Quando ele consegue passar mensagens para aquelas pessoas que por todos os dias passam, vão e vêm ali naquela calçada, naquela avenida, e de agora por diante aquele muro ele assume uma característica comunicativa, mais do que uma barreira que serve para impedir pessoas de passarem e ultrapassar aquele ponto. O grafite cumpre uma função social de imensurável importância. Alguns projetos espalhados pela cidade visam tirar jovens do mundo da marginalidade para transformá-los em artistas do spray. Recife é uma cidade conhecida pela sua cultura, pela sua arquitetura, pela dança, pela música, uma cidade inovadora, uma cidade criativa, uma cidade vanguardista. E nesse contexto, a gestão municipal abraçou a arte do grafite e vem produzindo uma série de projetos em parceria com os nossos grafiteiros. A produção de eventos tem crescido e se tornado cada vez mais constante na cidade, a exemplo do Pão em Tinta. Grafiteiros se reúnem em comunidades do bairro do Pina para colorir os muros e paredes das casas e ruas. O evento é regado de alegria, conversas e muita música. O projeto Pão em Tinta, ele é muito mais do que um projeto de pintura, velho. Ele é um projeto de mudança de vida, de interação social, né, de comunicação entre a gente, assim, de aproximação. Tem tanto uma mistura de revolta como amor à arte, e o picho expressa bastante isso. Os grafiteiros buscam, através da arte, ajudar toda a comunidade e mostrar para as crianças que ali pode-se viver, crescer e evoluir. E que grafite e pichação é arte, é protesto, é forma de expressão. O grafite, ele é o grito dos excluídos, né, velho? Tanto o grafite como o picho, porque alguém precisa dizer, tá entendendo? Alguém precisa falar e tal, o que é que tá acontecendo, toda a corrupção, aquilo que a mídia não mostra. A gente pinta para
levar um pouco de alegria aí pro pessoal que tá na rua, quem repara na arte, levar uma mensagem do dia a dia das pessoas. O Pão em Tinta não é mais um evento de grafite, está muito longe de ser isso. O Pão em Tinta, o nome explica bem, é pão para viver e tinta para ter pelo que viver. O movimento tem o propósito de chamar a atenção sobre a importância da união, da preservação e principalmente da luta de comunidades carentes que buscam seu espaço no mundo. Momento de encontro, todas as pessoas que estão aqui podiam estar fazendo o que for, mas estão se propondo a estar pintando uma comunidade, levando arte para as pessoas. Projetos urbanos unem pessoas da cidade e de outros estados buscando um mesmo propósito: divulgar, conquistar reconhecimento da própria arte, além de ressaltarem a importância do grafite na vida de cada um. O ponto culminante mesmo foi quando eu participei do primeiro evento, assim, que foi o Cores Femininas. Foi pela primeira vez assim, que eu pintei sozinha, e pintar com várias mulheres foi maravilhoso. Assim. Eu não sabia dessas potências assim, como pessoa. O movimento grafiteiro no Recife anda crescendo cada vez mais. Antigamente, apenas os homens eram permitidos participar deste mundo de gravura e pichação, mas em pleno século XXI, as mulheres conseguem seu pequeno espaço na luta para conquistar reconhecimento. No meio do grafite já existem fortes grupos femininos que passam suas mensagens através de imagens mostrando mulheres poderosas, preconceito, mulheres que lutam, entre outras formas. Como é que eu posso participar da imagem da cidade, né? Onde é que eu me vejo também na cidade, né? Fazer grafite e a pichação leva esses questionamentos, eu acho que a toda prova, assim. E quando você começa a fazer várias vezes, ele começa, na verdade, a te levar para outros caminhos, né? E eu acho que essa união de todo mundo é importante para que o grafite seja visibilizado e seja quebrado esse paradigma de arte marginal, desse preconceito que gira em torno dessa arte. E as pessoas precisam absorver isso, tá entendendo? É um processo de transformação no qual sai de mim e vai entrar em outras pessoas. A busca pelo espaço se torna massacrante a cada dia que passa. Jovens, adultos, negros, mulheres que procuram exercer seus direitos de pensamento, de expressão, de vida para se tornarem pessoas melhores. Como é uma cena dominada por homens, eu sofri preconceito no começo, por ser mulher, o que me levou a fazer o Piche Girl, juntar com umas amigas e fazer o Piche Girl. Os grafiteiros buscam, na maioria das vezes, a ordem social e a de reflexão. Os artistas tendem, por meio de suas obras, realizar mudanças no mundo da ordem moral. No início, minha opinião era baseada no senso comum, que o piche era ruim para a sociedade e era feio. Começamos a se juntar para fazer esses atos de protesto. Foi até numa época dos protestos do Ocupa Estelita, a gente colocava hashtag por aí nas ruas. E aí eu entendi a questão política do picho, né, que é um ato revolucionário de protesto e tal, de imposição da existência do indivíduo. A outra parte do picho que as pessoas não procuram saber. Entre as problemáticas atuais, a diferenciação da grafitagem e da pichação continuam sendo alvo de preconceito. Muitas pessoas têm um julgamento concreto por achar que passam por uma ideia marginalizada, passam uma ideia de crime. Eu acho que grafite e pichação é mais ou menos eu acho que é um processo de autoconhecimento, assim. Você volta a pensar sobre os espaços que você frequentava, que até então você não tinha esse questionamento, né? São ferramentas um pouco diferentes, porque enquanto o grafite ele tá ali com mais possibilidades e ferramentas de você articular e conseguir mostrar uma mensagem, digamos que mais extensa, a pichação ela é meio que um grito, tipo, gritei e sai correndo, sabe? Eu vejo o grafite e o picho como uma forma de comunicação porque é o que mais tem de informação na cidade, tem mais picho do que outdoor. E aí é onde a gente consegue mais passar informação visível para todas as pessoas e que todo mundo consegue entender, assim, né, se parar para prestar atenção. Os grafiteiros lutam para que as pessoas aceitem que eles também têm seus direitos e que o grafite é uma forma artística de se expressar, de levar pensamentos críticos ao mundo inteiro. A prefeitura afirma essa arte, né, como uma produção cultural da cidade. Hoje eu vejo o grafite como uma importante ferramenta de comunicação. A arte ela sempre foi uma ferramenta de comunicação, mas hoje eu vejo
a arte urbana como uma forma muito próxima das pessoas para poder lançar as mensagens, os manifestos, as ideias, não só dos artistas, mas muitas vezes um reflexo dos anseios da sociedade. Merece destaque o painel que tem no prédio, na sede da Prefeitura do Recife, que foi pintado por um grande muralista conhecido internacionalmente, que é Eduardo Cobra. Então ele retratou Luiz Gonzaga, uma figura importantíssima da nossa cultura nordestina, e foi uma ação, né, audaciosa, uma ação de coragem do nosso prefeito. Então isso é um posicionamento que leva a essa afirmação da arte urbana. Em nome da modernidade e do progresso capitalista, essa sociedade pouco vista busca seu espaço dentre os demais. Hoje eu me sinto muito mais confiante assim, de andar na rua. Eu tenho pouco trabalho, mas toda vez que eu passo e vejo o trabalho de alguma amiga no muro, eu me sinto mais pertencente assim, naquele lugar. Então eu acho que é um processo de território mesmo, assim, de reconhecimento de espaço. O espaço urbano sempre foi palco de práticas através das chamadas políticas públicas, no intuito de reorganizá-lo para atender essencialmente aos interesses políticos e sociais das classes que detêm o poder econômico. O grafite ele vem para roubar a cena aí nesse cenário caótico, né, que a gente vive na política. É uma ferramenta que é tão mínima dentro das condições da gente, mas que surte um efeito tão grande, tem uma força tão grande, né? E hoje a gente vive no Brasil, no mundo, em Recife, um momento muito importante para a arte urbana, né, onde existem várias iniciativas que tendem a levar essa arte para as pessoas, aproximar o público do grafite e de todos os tipos de arte urbana. O grafite ele vem como uma ferramenta importante para a gente reivindicar coisas e passar nossa mensagem na rua. Lápis, papel, spray e muita criatividade. Esses são alguns dos elementos que fazem do grafite uma forma de expressão e de comunicação, vista assim por toda a cidade. Porque eu só fui um canal, tá entendendo? Eu só fui uma mão que apertou, né? E na verdade eu sou apenas a soma de várias coisas que chegaram até o resultado final. Dizem que o grafite salva da rua, do crime, da pichação em si, né? Que muitas vezes dá problema. A experiência que eu ganho a cada dia com o grafite, a proximidade que a gente tem com as pessoas e a delicadeza que a gente vê que as pessoas têm, coisas tão simples. Isso dá pra gente uma mensagem interessante. Por mais que queiram calar a periferia, mas você começa a compreender que essas pessoas elas têm voz. E de alguma forma elas vão estar falando. Há grafite em Pernambuco e da melhor qualidade.